Vamos responder algumas questões sobre tributação em ações, renda variável. Primeira pergunta. Uau, já começa com a tabelona dessa. Leiam com calma, tá? Leiam com calma. Essa questão já caiu várias vezes nas provas. Ele considera, Thalita, o valor da venda, 20 mil. Agora, sobre qual base você vai pagar o imposto, é a base do ganho, tá? Você vai pagar sobre o ganho, se você tivesse que pagar. Mas como não teve imposto, que a venda foi até 20 mil, não pagaria imposto sobre nada. Boa. Pessoal, excelente. Essa questão aqui já caiu várias vezes na prova. Presta atenção. De acordo com a tabela abaixo de compra... Com a tabela abaixo... Pagando... de compra e venda de ações realizadas por investidor. Olha aqui, uma informação importante, é o investidor pessoa física. Presta atenção. Vamos eliminar informações irrelevantes? O que é irrelevante? Quantidade de ações. E qual ação? Para a gente, essas são informações irrelevantes. Não precisa saber quantas ações, porque não está me pedindo cálculo aqui, ele já está me dando as informações todas. Olha, primeira informação aqui agora relevante, a data da compra. Foram todas compradas no mês 10 de 2020. Tá legal? Alienação, presta atenção, porque às vezes você pode errar por não entender uma nomenclatura. Alienação significa venda. Vou falar assim, ó, o cliente alienou ações. O que significa? Ele vendeu. Então, alienação significa venda. Observem um ponto importante, tá? Todas as vendas aconteceram dentro do mesmo mês. Olha só, o ano de 2011, ele comprou todas em 2010, vendeu todas em 2011 dentro do mesmo mês. Duas coisas que eu já posso tentar identificar aqui. Primeiro, se a data da compra foi diferente da data da venda, estamos falando de uma operação à vista. Concordam? Que não é day trade. Por que não é day trade? Porque a data da compra foi diferente da data da venda. Então, não é day trade, é uma operação à vista, onde eu já sei que o imposto, nesse caso, se houver ganho e não tiver dentro das regras de isenção, vai ser de 15%, sendo 0,500 de ré retido na fonte. Tá legal? São informações que eu já estou deixando do lado aqui, porque eu já consegui concluir. Tá legal. O que mais que eu consigo tirar aqui de conclusão? Ele comprou 19 mil, valor das compras. E qual foi o valor da alienação? Ó, o valor de alienação, 33 mil, aferindo um ganho final de 13 mil. O que essa questão está testando de você? Primeiro, você conhece a regra de isenção? A regra de isenção diz que o investidor, pessoa física, terá isenção do pagamento de imposto de renda quando o total das vendas no mês não ultrapassarem a 20 mil. Qual que foi o total das vendas no mês? 33 mil. Ultrapassou 20? Sim. Vai pagar imposto? Vai. 15%, sendo 0,500 de ré retido na fonte. Sobre qual base? Sobre o ganho. O lucro dele, 13.600. Na prova da CEA, de repente, poderia te pedir o cálculo. Quanto que seria o imposto? 15% de 13.600. Neste caso aqui, não está pedindo nada disso. Tá legal? Primeiro, ficou claro por que não vai ter isenção do imposto? Porque o valor da venda ultrapassou a 20 mil. Não é o valor do ganho, o valor da venda dentro do mesmo mês. Embora as vendas tenham acontecido todas no mesmo mês, tá certo? O valor ultrapassou a 20 mil. A letra A fala o seguinte, o investidor está isento, tá errado, devido ao baixo valor da compra, não tem nada a ver com o valor da compra, o valor da venda, tá certo? O investidor está isento devido ao baixo valor de alienação. Qual foi o valor de alienação? 33. Ele é isento se a venda for inferior a 20 mil, valor da venda.
dentro do mesmo mês. Deverá recolher IR a uma alíquota de 15, correto. Deverá recolher uma alíquota de 20, errado. Resposta correta, letra C de casa. Tá legal? Entenderam aí? Quem errou, conseguiu entender? Então tá falando assim, ó, se fosse pedir uma pergunta aqui, se fosse pedir o cálculo, seria sobre o lucro ou sobre a venda inteira? Se fosse pedir o cálculo do imposto devido, o imposto devido, ele é sobre 13.600. Então você vai aplicar 15% sobre esses 13.600. Esse é o imposto devido. Se fosse perguntar qual foi o valor retido na fonte, aí você vai aplicar 0,500 de ré sobre o valor da venda. Tá legal? Seria sobre o valor da venda. Mas o imposto total devido, 15%. Tá legal? Se fosse pedir cálculo matemático. Próximo. Legal, vamos lá, olha só, presta atenção. Jacimira comprou 500 ações da Blaster Power SA. Quando que ela comprou? Essa informação aqui é importante, ó. A data da compra. Ela comprou a R$30 a ação. Tá legal? E ela vendeu 250 ações da empresa no mesmo dia. Logo, se é no mesmo dia, é uma operação day trade. Antes de me falar qualquer coisa, eu já sei que no day trade o imposto é de 20%, sendo 1% retido na fonte. Olha só, ela vendeu no mesmo dia por 32. Então, comprou por 30, vendeu no mesmo dia por 32. Teve ganho. Aferindo um lucro, ela confirma aqui, ó, de R$500. Não houve despesas. Ele está colocando aqui só para simplificar. A incidência da tributação sobre esta operação será como? Já está aqui, ó. Se é uma operação day trade, por que é day trade? Porque foi no mesmo dia. Vai ser 20 o imposto devido, sendo 1% retido na fonte. É isso que eu tenho que achar aqui. 0, pois o valor da venda não ultrapassou 20 mil. Lembrando, a condição de isenção é somente para venda à vista. E nesse caso aqui, claramente, por ter acontecido no mesmo dia, foi uma operação day trade. 0,500 de ré já elimina, porque não é 1% na fonte, 20% imposto devido. 0,500 de ré elimina, 1% sobre o ganho na fonte, legal, ó, 1%, e 20%, que é o imposto devido, também sobre o ganho, recolhido via DAF, descontando o IR que foi recolhido na fonte. O que ele está falando? Não é 20 mais 1. O imposto total ele é de 20%, sendo que 1 foi retido antecipadamente na fonte. Tá legal? Na fonte. Qual que é a dica para você não confundir se é sobre o valor do ganho ou se é sobre o valor da venda? Então, lembra, ó, venda vai ser no à vista, tá? Então, leva essa dica. Venda, sobre o valor da venda, vai ser na à vista. E o day trade, certo? É o que sobrou, vai ser sobre o valor do ganho. Então, venda vai ser sobre o valor à vista. O quê, pessoal? Estou falando do imposto na fonte, tá? No caso da venda à vista, o imposto na fonte é 0,500 de ré. No caso do day trade, o imposto retido na fonte é de 1%, e o imposto devido total, ele é de 20%. Ok? Então, o imposto ele divide em duas partes. Alternativa correta, letra D de dado. Amém? Priscila, ficou claro? Próxima. Excelente. Conceitual, né? Ó, o investidor no Brasil teve perdas na Bolsa em operações realizadas há 5 anos, né? No valor de R$40 mil. Então, está com um prejuízo acumulado lá de 40 mil. Posso passar um ano sem investir nesse mercado?
ele obtém um ganho. Opa, até que enfim, né? Na compra e venda de ações no valor de 65 mil. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Ganhos, certo? 65 mil. E ele teve perdas, já teve perdas. Então, não adianta eu ganhar, eu já paguei o imposto. Aí, se eu tiver um prejuízo a posterior, eu não consigo abater, porque eu já paguei o imposto. Estão entendendo? A ordem aqui é importante. Primeiro eu tive o prejuízo está lá acumulado, ó, 40 mil. Agora eu tive um ganho e tenho que pagar um imposto. Aí eu vou pegar aquele prejuízo que está lá guardado, acumulado, e vou fazer o abatimento. Então, eu tive um prejuízo de quanto? 40 mil. Certo? Qual que é o meu ganho líquido? 65 menos 40. Tá certo? Aí ele pergunta, neste caso, a sua base de cálculo para efeito do imposto, então eu posso pegar o ganho que eu tive, deduzir o prejuízo acumulado lá de 5 anos atrás e pagar imposto somente sobre a diferença. Ele está perguntando a base de cálculo, tá, pessoal? Sobre qual base vai incidir o imposto devido. Ele nem está perguntando quanto vai ser o imposto, ele quer saber sobre qual base vai incidir o imposto. Vai incidir sobre 65, sobre 40 ou sobre a diferença entre o ganho e o prejuízo? A diferença entre o ganho e o prejuízo, que daria 25 mil. Tá legal? Porque eu posso, o conceito trabalhado nessa questão é, pode haver compensação de lucro e prejuízo entre ações? Sim. Embora ele não tenha especificado aqui... se foi à vista com a vista, day trade com day trade, a gente está pressupondo que está atendendo esses critérios, tá? Embora seria importante especificar na questão também. Aí tem uma pergunta assim, ó, independente do tempo? Sim, independente do tempo. Mas é importante só a gente saber a ordem. Primeiro, você afere o prejuízo, ele fica lá acumulado, ó, tá guardado. Depois você tem que ter o ganho. Você vai pagar o imposto de renda sobre o ganho, você deduz o prejuízo. Mas pode ser com qualquer prazo, aquele prejuízo fica registrado e acumulado lá para você poder abater. Próxima. Vamos lá? Presta atenção. Questão conceitual. O senhor Jairo vendeu, ou poderia colocar lá, alienou, né, num determinado mês, um lote de 500 ações da empresa SPAT SA, que havia comprado há meses ao preço de 85 a ação. Então, presta atenção. Se ele comprou há meses e vendeu agora, tá certo? Seria aqui uma operação de day trade? Não, se eu comprei há meses, estou vendendo agora, por conta dessa interpretação, eu já entendo que é uma venda à vista. E eu já sei que na venda à vista, o IR devido, ele vai ser de 15%, e o IR na fonte vai ser de 0,500 de ré. Tá legal? Pronto, é uma conclusão que eu já estou tirando, que eu já sei como que funciona a tributação na à vista. Davi, mas como é que você entendeu que é à vista? Que mágica que foi essa? Porque day trade, a compra e a venda acontece no mesmo dia. Ele falou, ó, que havia comprado há meses. Tá certo? Pode o português não estar melhor que não, mas é isso. O montante da venda será de 42.500. Sobre este valor, Jairo será tributado pelo IR a alíquota na... Ó, essa informação aqui é importantíssima. Na fonte. Então, aqui, ó, o IR devido é 15, mas na fonte o imposto vai ser de 0,500 de ré, o que deixa a alternativa correta, a letra D de dado. Amém ou não amém, irmãos? Tá claro? Davi, por que ele não é isento? Ó, o valor da venda é 42 mil. A isenção seria só até 20 mil, tá legal? Próximo. Quinta, Bruna. Vamos lá, gente. Olha só. Investidor comprou 50 mil. Vocês estão observando que tem que fazer cálculo, não, né? Tá dando valores aqui, mas é puramente conceitual. Mas quando precisar de cálculo, o cálculo em si é básico. Você precisa saber o conceito para fazer
a avaliação ali dos percentuais. Ele comprou 50 mil em ações da empresa X. E, ao vendê-las, obteve um ganho de 5 mil. O IR dessa aplicação deve ser pago. Aí os cálculos já Davi, mas não está falando se é day trade ou se é à vista. Se não está falando se é day trade ou se é à vista, é porque independe de ser day trade ou à vista para você responder essa pergunta. Lembrando que são 3 perguntas. Quem, quanto e quando. Essa daqui está fazendo para você essa pergunta. Quando deverá ser feito o pagamento do imposto? O imposto será feito até o último dia útil do mês seguinte à operação. Tá legal? Até o último dia útil do mês subsequente ao mês da venda. Alternativa correta, letra A. Amém? Então, lembra dessas 3 perguntas aqui. Próximo. Tudo bem, gente? Tranquila. O responsável. Aí vamos lá de novo, ó, só para a gente entender. São 3 perguntas. Quem, quanto e quando. Eu sugiro que você pegue uma folha A4, faça isso e responda. Quem, quanto e quando. Neste caso, ele está perguntando quem, responsável pelo recolhimento do IR em ações. O responsável pelo recolhimento do IR em ações será o próprio investidor. Amém? Tranquila? Das 3 perguntas, essa foi a perguntada. Quem? Tranquila também. Vamos lá. O cliente fez uma operação com lucro. No mercado de ações, olha aqui que interessante, a prova coloca aqui para tentar te confundir, não day trade. Se é não day trade, escreve para você não confundir. É uma operação à vista, que você sabe que o imposto devido é de 15%, sendo 0,500 de ré, o IR na fonte. Tá? Escreve para você não esquecer. Aí ele coloca acima de 20 mil, ou seja, vai ter imposto. Essa operação será tributada com qual alíquota de imposto de renda? Olha lá, 15%. A gente já tinha respondido antes de olhar a resposta. Isso que você tem que fazer na hora da prova. Tá? Faz esse quadro que eu comentei com vocês para facilitar. Próximo. Olha que legal essa questão. A retenção e o recolhimento de imposto de renda. Opa, peraí. Vou voltar aqui. Na gravação. Deixa eu zerar aqui, que na gravação lá, essa parte aqui será editada. Vamos lá. A retenção e o recolhimento do imposto de renda. Olha que importante que está falando. Na fonte. Incidente sobre os rendimentos auferidos em ações no mercado à vista. Antes de olhar a resposta, você já vai colocar aqui, ó, se à vista o imposto devido é de 15% e o imposto na fonte é de 0,500 de ré. Se ele é retido na fonte, como está falando, não pode ser o próprio investidor. Por quê? Porque o imposto foi retido na fonte. O imposto que é o próprio investidor que recolhe é o imposto total de 15%. Esse dedo duro aqui, que é retido na fonte, quem recolhe é a instituição que intermediou essa operação. Corretora, o banco. Tá legal? Ele coloca assim, ó, administrador, nem está falando, né? Se a ação, como é que vai ser administrador do clube? Não tem nada a ver. A letra B fala que é o próprio investidor. Está errado. O próprio investidor vai recolher essa parcela aqui. Aqui está falando o imposto na fonte. O próprio beneficiário errado, alternativa correta, a instituição que realizou a intermediação financeira. Ou poderia colocar a corretora que intermediou a operação. Cuidado, essa é uma das questões mais erradas nos simulados e na prova, tá legal? Porque ela coloca assim,
como a gente faz aquele macetinho, né, que eu coloquei para vocês, o quem, o quanto e o quando, o aluno lembra aqui que no quem, em ações, vai ser o próprio investidor. Sim, vai ser o próprio investidor o imposto devido, mas o imposto na fonte não vai ser ele quem vai recolher. Amém? Próximo. Você aí está vendo o vídeo no YouTube na velocidade 2, mas eu recomendo, veja na velocidade 2, 1,5, que você consegue entender da mesma forma e ainda ver mais rápido, economiza tempo. Teve dúvida, você para lá e vê na velocidade normal. Mas vamos lá, vamos lá. Nas operações do tipo day trade, qual é a alíquota de imposto de renda total e na fonte? Antes de olhar a resposta, eu venho aqui e faço, ó, para saber se eu tenho conhecimento ou se eu serei induzido pelas respostas. Então, day trade, eu sei que o imposto devido é de 20% e 1% vai ser retido na fonte. Deixa eu ver se tem isso daqui. Aí você procura lá, ó, total 20, na fonte 1. Letra D, olha lá, ó, D de dado. Que sensacional. Dica para vocês, presta atenção. Leia a pergunta. Antes de ir para as respostas, faça as suas anotações sobre o que você sabe do tema abordado na questão. Dessa forma, você vai aprender de verdade e não vai ser sugestionado pelas respostas. Vê se faz sentido o que eu vou falar com você. Das respostas, tem 4 alternativas, 3 estão erradas e uma só está certa. Você está colocando na sua cabeça 3 informações erradas, está lendo 3 erradas para achar uma certa. É muito melhor você ler, escreve o que você acha que é o correto e tenta achar isso na resposta. Porque se você vai direto para a resposta, as respostas vão te sugestionar 3 informações erradas, sendo uma certa. Fazendo dessa forma é mais inteligente. Próximo. Chutou, né? Não deveria chutar, hein? Vamos lá? Por que não pode chutar? Vamos ver. A empresa efetuou o pagamento de dividendos. Vamos lembrar o que é o dividendo? O dividendo é uma parcela do lucro. Que lucro? Lucro líquido. Uma parcela do lucro líquido. Se o lucro ele já é líquido, é porque já foi descontado do imposto de renda. Ou seja, o dividendo, ao ser distribuído, ele vai ser isento do pagamento de imposto de renda para a pessoa física. Por quê? Esse lucro, ele já é líquido, que ele já foi tributado na base da empresa. Tá certo? Isso aqui não é ganho de capital, é distribuição de lucro. O lucro líquido é isento do pagamento de imposto de renda. Tá certo? Então, neste caso, ele estará isento da cobrança do imposto. Então, lembra, dividendo é uma parcela do lucro líquido. Por que é chamado de lucro líquido? Porque ele já foi tributado na base da empresa, o investidor recebe isento de imposto de renda. Amém? Muito bem. Já estamos terminando, tá, pessoal? Sei que vocês estão gostando, que vocês queriam aula até 10h30, mas a gente já está terminando, tá? João, Adriana, Jonathan. Muito bem, gente. Andréa. Ótimo, vamos lá. Está falando assim, seu cliente teve perdas em operações do tipo day trade, com ações.
Neste caso, a compensação desse prejuízo para calcular o imposto de renda pode ser feito? Então, presta atenção. Regra de compensação de lucro e prejuízo entre ações. Pode haver compensação? Olha só. Opa. Vamos lá, ó. Compensação de lucro e prejuízo. Prejuízo. Pode ter? Resposta: sim. Qual o critério para haver compensação de lucro e prejuízo? Ação à vista compensa com ação à vista, ou seja, operação à vista com à vista. E day trade com day trade. Tá legal? Então, pode haver compensação de lucro e prejuízo entre ações? Sim, desde que observe esse critério aqui, ó, à vista com à vista, day trade com day trade. E é o que fala aqui, olha. Operação day trade pode ser compensado? Sim, desde que com operações day trade, ó, day trade com day trade. Neste caso, pode sim ser compensado, embora a setinha, né, ficou um pouco fora aqui. Alternativa correta, letra A. Amém, pessoal? Passou para o A aqui, né? A. Beleza? Então, olha só. Por hoje, é isso. A ideia, lembrando, né, desses dias aqui que a gente está fazendo essas aulas temáticas, é trazer pequenas doses para a gente manter a informação fresca na cabeça. Quando vocês voltarem aos estudos, lá nos cursos, né, o nosso curso online, ninguém vai estar parado. Eu estou experimentando isso na prática, né? As academias ficaram fechadas, obviamente eu não sou um marombeiro, né? Não sou, percebe-se aqui pelo chassi de frango, que eu não sou esse rato de academia, mas eu estava fazendo ali academia para manter em movimento, fazendo a natação. Agora as academias abriram, certo? Gente, para voltar a fazer academia e a malhar, meu Deus do céu. Até coloquei no Instagram lá hoje, um corpo em movimento permanece em movimento. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Para você sair dessa inércia, meu Deus do céu, você vai na academia, parece assim, você vai pegar 10 quilos, parece que vale 50. Fora que o dia seguinte ou 2 dias depois, você está todo doente, não consegue nem levantar o braço direito, né? Mas é impressionante como que a inércia joga a gente para baixo. Então, se você ficar parado sem estudar, na hora que você for voltar aos estudos, vai ser muito mais difícil. A ideia dessas aulas é 2 encontros por semana, você vai mantendo ali o seu corpo em movimento. Está acelerado? Não, mas está em movimento. É muito mais fácil um corpo em movimento continuar em movimento, o corpo em repouso permanece em repouso, já diria Newton. Tá legal? Então, vamos aí continuar acompanhando com a gente. Quem perdeu essa aula, né, ou perdeu as aulas anteriores, eu já subi as aulas lá no YouTube. Até peço para vocês, né, me dá uma moral lá, faz a inscrição, né, no nosso canal, porque toda vez que eu subo um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Marca lá, né, gostei no curso também, que isso ajuda as nossas métricas lá. Se você tiver gostado, eu espero que você tenha gostado. E, se possível, coloca um comentário lá, divulga para um colega ver, tá certo? É porque o pessoal, muitas vezes, não tem a noção do valor que essas aulas têm. O valor que uma aula como essa, para tirar você da inércia e manter você em movimento, o valor que uma aula dessa tem. Não só pelo conhecimento que você vai adquirir, que a gente está passando aqui, se o aluno pegar só essas aulas que a gente está passando aqui, ele salva de 20 a 30 questões, seja na prova da CPA 20 ou na SE. Se for na prova da CPA 20, são 60 questões. Você salvar metade, você está de brincadeira comigo. 30 questões, se for na prova da SE 70, você está salvando 30. Garanto a vocês isso. Tá legal?
Então, divulguem aí para os colegas de vocês, para o pessoal participar. E, de novo, gente, eu não estou ganhando nada com isso aqui, não. Tá certo? Estou pedindo para divulgar, é justamente para ajudar. Tem um monte de gente parada aí que está precisando de um empurrãozinho. Quisera eu, é porque não está podendo aglomerar, que um amigo me chamasse e falasse, ô Davi, vamos malhar lá na academia, cara, a gente vai junto e tal, te dou uma força, então vamos fazer natação ou caminhar junto. Então, às vezes, você chama um colega, chama um grupo aí, divulga, pessoal junto, isso aí dá mais liga. Beleza? Pessoal, obrigado, bom descanso aí para vocês. Amanhã estamos de volta. Vamos falar sobre renda fixa. Essa parte de ações, paramos, vamos falar sobre renda fixa. Tá legal? Conhecimento assim top também, umas 10 questões na prova sobre esse tema. Beleza? Um abraço para vocês.